Boa noite, gente. O nosso grupo é composto por Matheus, Lucinara, que sou eu, e Priscila. O nosso tema é sobre fluidos não newtonianos. Dando uma leve introdução sobre a mecânica dos fluidos, que é a parte da física que estuda a aplicação de forças em fluidos. A mesma analisa o comportamento dos fluidos em movimento ou em repouso. Mas o que são fluidos? Os fluidos são substâncias capazes de escoar e que se deformam com facilidade. As mesmas integram o que se conhece pelos estados de líquido e gasoso da matéria. São exemplos de fluidos a água, o ar e o sangue. Fluidos ideais não oferecem qualquer resistência à aplicação de forças, ao ponto de assumirem o mesmo formato do recipiente em que são confinados, como por exemplo, se eu adicionar um líquido em um copo ou a um jarro, ele irá assumir o formato do recipiente ao qual foi adicionado. Classificação dos fluidos. Os fluidos podem ser classificados como viscosos e não viscosos, newtonianos e não newtonianos, compreensíveis e não compreensíveis. A mistura do nosso experimento, o líquido que quer ser sólido, é um fluido. Fluido é uma substância que apresenta a capacidade de fluir ou escoar. Dessa maneira, os líquidos, os gases e os sólidos elásticos, eles são definidos como fluidos e podem ser classificados como newtonianos e não newtonianos. Os fluidos newtonianos, eles possuem uma viscosidade constante, ou seja, eles não sofrem alteração quando aplicada uma força. Alguns exemplos de fluidos newtonianos são a água, o leite e os óleos vegetais. Já os fluidos não newtonianos, como o ketchup e o amido de milho, são aqueles que não possuem uma viscosidade bem definida. Assim, a sua viscosidade varia conforme a força aplicada. Entretanto, é importante saber que existem vários grupos de fluidos não newtonianos e que cada um difere de uma maneira diferente desse padrão. Em outras palavras, enquanto os fluidos newtonianos eles apresentam a variação de tensão linear, a sua deformação, cada grupo de fluido não newtoniano apresenta um comportamento específico para a variação de tensão em uma função da deformação. Um exemplo comum dos fluidos não newtonianos são os viscoelásticos, que são fluidos que apresentam tanto característica de sólidos quanto de líquidos, que são elásticos e viscosos, como a gelatina e o queijo. Os pseudoplásticos, que são aqueles em que a viscosidade diminui conforme o fluido se deforma, exemplo, a maionese e a areia movediça. Os dilatantes, que são quando a viscosidade aumenta conforme o fluido se deforma, que é justamente o que se trata do nosso experimento, né? A solução de água com maisena. Eu irei falar sobre os tipos de fluidos não newtonianos. Temos um exemplo de fluido não newtoniano, os fluidos plásticos ou de Bingham. Esse tipo de fluido eles escoam livremente após vencerem a tensão de cisalhamento inicial, resultando em um comportamento linear, como por exemplo o fluido newtoniano. Temos como exemplo o ketchup e a pasta de dente. Fluidos pseudoplásticos são substâncias que em repouso apresentam suas moléculas em um estado desordenado e quando submetidas a uma tensão de cisalhamento, suas moléculas tendem a se orientar na direção da força aplicada. Ou seja, quanto maior for a força, menor será a viscosidade aparente. Como exemplo, temos o suco concentrado e o purê de fruta. Aqui temos fluidos dilatantes, que é justamente o nosso experimento, que é um tipo de fluido dilatante. Fluidos dilatantes são substâncias que apresentam um aumento na viscosidade aparente com o aumento da tensão de cisalhamento. Temos, por exemplo, o amido de milho e água, que foi o que fizemos no experimento. Também temos soluções de farinha
de milho e açúcar, soluções de silicato de potássio, areia misturada com água também, são exemplos. E esse fluido tem uma aplicação muito importante. Ele é muito estudado para fazer coletes à prova de balas, pois eles são maleáveis e absorvem bem o impacto. Temos outros tipos de fluidos não newtonianos também, como por exemplo os fluidos tixotrópicos e os fluidos reopéticos. Esses dois fluidos que eu falei, eles dependem do tempo, diferente dos outros. E também temos os fluidos Herschel-Buckley. Agora vamos comparar graficamente as curvas de alguns fluidos não newtonianos. Aqui temos essa primeira linha do gráfico, os fluidos newtonianos. Eles possuem um comportamento linear. Podemos ver outra substância que possui um comportamento linear, que é o plástico de Bingham, que após vencerem uma certa tensão inicial, eles se comportam como fluido newtoniano. Entretanto, antes de colocar essa tensão inicial, antes de vencer essa tensão inicial, eles vão se comportar como sólido. Temos aqui o pseudoplástico, que podemos ver que com o aumento de tensão, a sua viscosidade aparente vai diminuir. E temos o oposto, que podemos perceber graficamente que os fluidos dilatantes se comportam de maneira inversa aos fluidos pseudoplásticos, porque com o aumento da tensão, a sua viscosidade aparente também vai aumentar. Agora uma pergunta muito importante. Por que essa mistura de amido de milho e água, ela se solidifica ao aplicar uma força? Essa mistura de amido de milho e água são um fluido não newtoniano do tipo dilatante. E às vezes ele vai se comportar como líquido e outras vezes como sólido. Isso dependendo da força que vai ser aplicada. No caso dessa mistura, as partículas de amido não se atritam quando tentam se mover, isso quando está na solução. Elas apresentam alta viscosidade. Uma baixa viscosidade, perdão. Porém, quando aplicamos uma força, o atrito entre as partículas vai aumentar, passando assim a oferecer uma resistência muito maior, fazendo com que essa mistura líquida pareça uma mistura sólida. Para o experimento, usamos água e maisena. E para chegar na consistência certa, seria utilizado um medidor, pois a água corresponde a 1/3 da quantidade de maisena, mas decidimos chegar na consistência correta através da visualização e toque. Foi possível perceber que quanto mais forçamos a mistura, mais ela fica dura, e já quando penetramos os dedos levemente, conseguimos senti-la em seu estado de repouso, que é o mole. Isso implica dizer que quanto mais pressão aplicarmos sobre a mistura, mais sólida ela fica. E também podemos compará-la com a areia movediça.